Olá pessoal, vamos agora resolver o teste de número 7 da P1 de 2019. Essa questão aborda dois conceitos fundamentais que são trabalhados na primeira parte do nosso curso, que são de limites no infinito, de limites laterais. E é claro, junto da questão, a gente também trabalha o conceito da manipulação de expressões algébricas e de todos os cuidados que nós temos que ter quando nós trabalhamos com esses tipos de limites. No caso, a questão ela pede que nós calculemos dois limites. O limite quando x tende ao infinito dessa primeira função e um limite lateral de quando x tende a zero dessa outra função. Bom, vamos começar abordando esse primeiro limite. A gente sabe que a gente tem um limite de x tendendo para o infinito positivo. Mas o que isso significa? Significa que a gente quer olhar para o nosso x quando ele fica cada vez maior na direção dos números positivos. Ou seja, eu vou ter o meu x maior que zero e ficando cada vez maior e maior. A gente não vai trabalhar agora direto com a expressão do jeito que ela tá, porque não é muito claro trabalhar com isso daqui. Talvez tenha uma manipulação que a gente consiga fazer com esses valores de x, com essas raízes, para simplificar melhor a expressão e obter algo que a gente já conhece, um limite que a gente já sabe fundamentalmente. Então, eu proponho de começo que a gente substitua essas raízes pelo equivalente deles em potência. A gente sabe, por exemplo, que se a gente tem a raiz de x, a gente pode escrever isso daqui como sendo x elevado a meio. Eu transformo a raiz em um expoente. Da mesma forma que, por exemplo, se eu tivesse a raiz quarta de x, eu poderia escrever x elevado a 1/4. E se eu tivesse, por exemplo, a raiz quinta de x ao cubo, eu poderia escrever como sendo x elevado a 3/5. A segunda coisa é prestar um pouco atenção no denominador da nossa função. A gente tem a raiz quadrada de 5x². Por propriedade das raízes, a gente pode separar essa raiz de um produto num produto de raízes. Então a gente pode escrever isso daqui como sendo raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de x². Normalmente, quando a gente trabalha com expressões envolvendo raízes, a gente toma um pouco de cuidado. A gente sempre pensa lá na questão do módulo. Então se eu tenho, por exemplo, algo tendendo a zero, eu vou ter que prestar atenção, porque tanto a parte negativa quanto a parte positiva poderiam valer. Só que aqui, como eu falei para vocês, o nosso x é sempre maior do que zero, porque a gente está tendendo para o infinito positivo. Ou seja, x é cada vez maior e maior e sempre positivo. Então a gente pode substituir isso daqui diretamente por x². Agora olha só, vamos então reescrever essa expressão usando tudo isso daqui que a gente acabou de ver. A gente vai ter o mesmo limite quando o nosso x tende para mais infinito, só que dessa vez de 2x² menos 3x elevado a meio vezes o cosseno de x dividido por raiz quadrada de 5 vezes x². E agora, o que a gente faz? O jeito mais fácil de trabalhar com isso daqui é a gente separar essa fração em duas outras frações. A gente tem o nosso numerador como sendo uma subtração de duas parcelas, então a gente separa. Então vamos escrever isso daqui como sendo o limite de x tendendo a infinito positivo de 2x² sobre raiz de 5x² menos 3x² vezes cosseno de x sobre raiz de 5x². Vamos olhar agora para esse primeiro termo. A gente sabe que
que a gente tem aqui um x ao quadrado em cima e embaixo. E como a gente está numa situação de limite, a gente não tem nenhum problema em simplificar esses termos na fração. Desse outro lado, a gente vai ter uma divisão de x a meio por x quadrado. Aqui a gente vai ter que lembrar de uma propriedade da exponenciação. Se a gente tem x elevado a a dividido por x elevado a b, o resultado disso daqui é x elevado a a menos b. Então, se o meu a é meio e o meu b é 2, essa parte da minha fração é o mesmo que x elevado a meio menos 2, que é x elevado a menos 3 meios, que eu posso escrever como 1 sobre x elevado a 3 meios, porque se eu tenho x elevado a menos a, isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a a. Então vamos reescrever tudo isso daqui que a gente acabou de fazer. A gente vai ter o limite de x tendendo a mais infinito, dessa parcela só sobrou 2 sobre raiz de 5, e na outra parcela a gente vai ter, vamos escrever isso daqui de uma forma diferente para ficar mais claro, 3 sobre raiz de 5 vezes 1 sobre x elevado a 3 meios vezes o cosseno de x. Agora, olha que interessante. Desse lado, eu vou ter uma constante, então não acontece nada. Agora, do outro, eu vou ter esse termo aqui. O que a gente sabe sobre o limite de x tendendo a mais infinito de um número da função 1 sobre x elevado a com a maior que 0? A gente sabe que isso daqui tende para 0. A gente tem no denominador um número que fica cada vez maior e maior e em cima uma constante. Então eu estou dividindo algo que não varia por algo que fica cada vez maior. Isso se aproxima, isso tende a 0. E esse cosseno? O cosseno, normalmente quando a gente vê ele em limites por infinito, ele gosta de dar trabalho pra gente. Porque ele é uma função periódica que fica lá na dele, variando sempre entre o menos 1 e 1. Ele não tende para lugar nenhum. Porém, é exatamente essa questão de que ele está sempre entre menos 1 e 1. Então a gente sabe que o cosseno é uma função limitada. A gente tem então o produto de uma função que tende a 0 por uma função que é limitada. Se vocês se lembrarem, a gente tem um corolário de um teorema que nos diz que esse termo todo tende a 0. Eu tenho o produto de uma função que tende a 0 por uma limitada. Isso tudo vai para 0. Sobra o que então? O limite de quando x tende para mais infinito de 2 sobre raiz de 5. Esse limite aqui não muda nada porque é uma constante. Então isso é 2 sobre raiz de 5, o resultado desse primeiro limite. Vamos agora trabalhar com o segundo limite que a questão pede. Esse limite, ele está querendo estudar a tendência dessa função quando x tende a 0. Só que se a gente prestar atenção, perto desse 0 a gente tem um sinal de menos. Isso daqui se lê da seguinte forma: a gente está estudando o limite lateral de x tendendo a 0 pela esquerda. O que isso significa? Significa que eu estou querendo pegar os valores de x e pegar valores que tendem para 0, porém são menores que 0. Então eu estou tentando pegar dessa direção, ou seja, valores que vêm à esquerda do 0. Então, a princípio, quando eu faço isso, eu estou querendo estudar valores de x que são negativos e se aproximam do 0. Vamos então começar a trabalhar com essa expressão. A primeira coisa que a gente nota é que ele é um 0 sobre 0, ou seja, eu tenho uma indefinição aqui. Mas se a gente prestar atenção em outra coisa, eu tenho a raiz quadrada de x à quarta mais x ao quadrado. Se eu conseguisse tirar esse x ao quadrado de dentro da raiz, ele
viraria de uma forma ou outra um x, e ele poderia cortar com esse x aqui de baixo, e eu conseguiria chegar no número real. Então, como a gente pode fazer isso da forma mais fácil? É fatorando dentro da expressão esse x ao quadrado. Então isso daqui vai se escrever como sendo o limite de x tendendo a zero pela esquerda da raiz de x quadrado. Vamos lá. Quanto é x à quarta dividido por x quadrado? Também é x quadrado. Quanto é x quadrado dividido por x quadrado? É 1. E a gente vai dividir isso daqui por 2x. Ok. Nessa próxima etapa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está trabalhando com a raiz de x ao quadrado. E a gente sabe que quando a gente trabalha com raízes, a gente tem que ser bem cauteloso, porque tem algumas questões muito importantes relacionadas ao sinal da função. Normalmente, se eu viesse aqui e apagasse esse sinalzinho de menos, eu teria que trocar isso daqui por módulo de x. Porém, como eu estou trabalhando com o limite da função à esquerda, como eu já tinha falado para vocês, eu estou trabalhando apenas com valores de x negativo. Então, quando eu falo que a minha raiz de x ao quadrado é igual a módulo de x, eu já estou percebendo que eu só vou calcular esse módulo de x para valores menores que zero. Ou seja, essa raiz de x ao quadrado ela é igual a menos x. Por quê? O que é a nossa função módulo? A função módulo ela é uma função definida por partes e ela é x, se o meu x é maior que zero. Maior ou igual, no caso. E menos x, se ela é menor que zero. Então a gente está caindo nessa segunda parte da minha definição. Então eu posso trocar isso daqui por menos x. Então eu vou ter o limite de quando x tende a zero pela esquerda de menos x vezes o que fica dentro da raiz, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, dividido por 2x. Como nós estamos num caso de limite, eu posso simplificar esse x de cima e embaixo. E eu vou acabar ficando com o limite de quando o nosso x tende a zero pela esquerda da raiz de x ao quadrado mais 1, falta um sinal de menos, dividido por 2. E aqui eu perco a minha determinação. Eu posso diretamente substituir o valor de x, porque a gente tem aqui uma expressão contínua. Então, por definição, isso daqui é menos raiz de 0 ao quadrado mais 1, dividido por 2, que dá menos raiz de 1 sobre 2, que é também conhecido como menos meio. E esse é o valor do meu limite. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar. E se, em vez de o limite de x tendendo a zero pela esquerda, eu tivesse o limite de x tendendo simplesmente a zero? Vamos ver o que aconteceria? Nesse caso, eu não poderia fazer essa passagem aqui. Eu teria que colocar um módulo de x aqui. E como a gente sabe, isso cairia num caso em que a gente teria módulo de x sobre x vezes alguma coisa. E isso daqui cairia numa indefinição, desculpa. E isso daqui cairia num problema, porque os limites laterais não coincidiriam. O limite de quando x tende a zero pela direita, que é quando eu tomo números que são maiores do que zero, ou seja, números positivos, isso daqui daria mais meio. Por isso que calcular esse limite, considerando essa imposição de ser um limite lateral, é algo que muda totalmente o valor da nossa questão. É algo que faz uma diferença fundamental. Além disso, é bastante importante prestar atenção nesse tipo de coisa, e quando os meus limites não vão estar definidos por questões dos laterais diferirem. Geralmente é muito comum em funções que envolvem raízes tendendo
aos zeros das funções terem esse tipo de problema. Então é algo que a gente sempre tem que estar atento para desenvolver certo. Bom, pessoal, essa foi a questão número 7. Então, recuperando o valor do primeiro limite com o segundo limite, as nossas respostas são 2 sobre raiz de 5 e menos meio, que é uma das alternativas da prova.